Então, nós vamos agora continuar a nossa formação, continuar essa partilha, adentrando um pouco nessa dimensão, depois dessa breve introdução que nós fizemos, em continuar partilhando sobre essa dimensão da capacidade do amor, capacidade do amar que a pessoa humana tem, né? Nós precisamos prestar bem atenção nessa proposta que nós fizemos, né? É uma proposta de entender como é que eu, como pessoa humana, posso chegar ao desenvolvimento máximo, que é o amar. O desenvolvimento máximo da pessoa é amar. Não é trabalhar e ser bem-sucedido, ou então encontrar aquele homem dos meus sonhos, aquela mulher dos meus sonhos, ou então conseguir chegar na... Não, o máximo da pessoa humana é amar. Vamos fazer aqui uma metáforazinha. Eu quero comer laranja. Então eu vou plantar uma sementinha de laranja, vou adubar, vou regar, né? Vou esperar o sol vir, aquecer, ou então a chuva vir, e aí ela vai crescer. Se eu plantei uma semente de laranja, eu não vou colher uma maçã, eu vou colher uma laranja, né? Quando Deus pensou a pessoa humana, Ele pensou, entre aspas, colocando uma sementinha ali de amor. Por quê? Ele criou a pessoa humana à imagem e semelhança dele. Como nós vimos antes, né? Deus, que é amor, ponto. Deus é amor. Ele criou a sua imagem, criou a pessoa humana à sua imagem. Então, ele criou para que essa sementinha de amor se desenvolvesse. Então, o amor se torna amar, né? A partir do momento que ele desenvolve essa capacidade que tem dentro dessa sementinha, né? Parece que eu estou falando para crianças, mas não é não, é porque às vezes nós não fomos educados nas coisas mais simples. E aí a gente se complica todo quando tem que tomar algumas decisões na nossa vida. Acaba tomando as decisões a partir da folha e não da semente, certo? Então temos que ter cuidado. E essa é a proposta que nós vamos ter aqui nesses 3 próximas formações. A proposta que a igreja nos dá, nós vamos trabalhar aqui com o Catecismo da Igreja Católica e outros documentos, né, do Pontificado do Papa Francisco e algumas outras fontes, né? A proposta é justamente de apresentar para você aquilo que nos foi apresentado, uma necessidade de educação que vai nos levar ao desenvolvimento daquilo que nós deveríamos ser, né? Nós deveríamos, né? O amor se tornou amar, né? Foi a proposta aí do curso, mas para alguns talvez o amor ainda tenha que se tornar amar, né? Porque houve alguns desvios e a gente vai conversar sobre isso, né? A educação que nós precisamos hoje, talvez não seja aquela educação de sentarmos numa cadeira e escutarmos apenas, mas praticar aquilo que nós vamos propondo, vamos encontrando como proposta real. Como proposta real. Porque às vezes nós vamos nos deixando levar, é como se nós pegássemos essa sementinha, quiséssemos colocar no laboratório e retransformá-la em outra coisa. Mas a semente tinha uma essência. Ela foi plantada para ser amor. Então, qualquer desvio nesse desenvolvimento já é um desvio sexual, afetivo ou é algo contrário à castidade. Então, qualquer desvio na sua essência, na sua pessoa, que te impede de amar como pessoa humana, naquilo que Deus te criou, é um desvio que precisa ser reeducado. Essa foi uma das propostas que, por exemplo, o Papa Francisco apresentou no seu pontificado, numa exortação apostólica que nós vamos entrar um pouquinho, certo? Mas antes disso, eu queria pegar com você aqui o Catecismo da Igreja Católica, continuar aqui num outro artigo, para nós entrarmos de fato
no tema dessa primeira formação, que é a sexualidade humana. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de modo igual ao homem e à mulher. O homem é uma pessoa, e isto na mesma medida para o homem e para a mulher, pois ambos são criados à imagem e à semelhança de um Deus pessoal. É muito engraçado quando a gente vê as pessoas lutando por lugares, lutando por status, né? Porque às vezes nós vamos lutando por lugares, por status e colocamos o nome de dignidade. Não, isso é para a dignidade do homem, isso é para a dignidade da mulher. Nós estamos... Mas, na verdade, a dignidade que nós precisamos buscar para de fato encontrarmos uma inteireza, de fato sermos respeitados em nossa dignidade, é a dignidade como pessoa humana, criados por um Deus que é pessoa. A gente não vai entrar aqui um pouco na dimensão de Karol Wojtyla, né, do Papa João Paulo II, mas eu deixo como dica, se você quiser entender muito acerca dessa questão da pessoa humana, você precisa ler, estudar um pouquinho sobre a dignidade, sobre a teoria do Papa João Paulo II, né, quando ainda era apenas Karol Wojtyla, né, sobre o que ele entende como pessoa humana. Só que assim, Deus criou o homem e mulher em igual dignidade. Qual é a igual dignidade? A dignidade de pessoa. Eu sou uma pessoa que supõe-se uma racionalidade, supõe uma inteligência, supõe uma decisão livre. O que é que constitui, né, uma pessoa? O que é que nos diferencia de outros seres criados por Deus? A sua racionalidade, ou seja, a sua capacidade livre de escolher. Ao criar o homem e mulher em igual dignidade, ele criou a imagem de um Deus que é pessoa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. 3 pessoas em uma só divindade, em uma só unidade, que é a unidade de Deus, né? A condição divina, desculpa, a condição divina. Mas Deus criou, Deus que é pessoa, ou seja, que tem condição livre, criou o homem em condição livre. Livre de quê? Para quê? O cardeal, Fulton Sheen, cardeal dos Estados Unidos, que faleceu em 1979, ele foi declarado servo de Deus pelo Papa Bento XVI. Ele teve uma trajetória assim fantástica, na verdade, cardeal não, desculpa, o arcebispo, na verdade, lá nos Estados Unidos, na cidade dos Estados Unidos, ele tem um verdadeiro magistério, você pode procurar depois no YouTube, tem várias pregações dele, em inglês, mas tem algumas que são traduzidas, mas tem alguns livros dele muito bons que falam sobre essa dimensão da dignidade do homem e da mulher, especificamente na dimensão do matrimônio, a gente não vai entrar muito agora. Mas ele fala assim, que o que muitos modernos querem dizer com liberdade no amor é a liberdade de alguma coisa, sem ser livre para qualquer coisa. Mas a verdadeira liberdade, o verdadeiro amor quer ser livre de alguma coisa, mas para alguma coisa. Então, quando nós pensamos a dimensão da pessoa humana em sua sexualidade, nós pensamos na pessoa humana que é livre para alguma coisa.
E esse para é para o amor em plenitude, para o amar em plenitude, porque foi criado no amor que é plenitude. Então, o desenvolvimento da pessoa humana na sua sexualidade precisa chegar ao ápice. Qual seria o ápice? Amar. A grande necessidade do homem é a de amar. Você pode ir depois se você quiser aprofundar ainda mais essa experiência da necessidade humana, você pode fazer o Fio de Ouro, né? O Tecendo Fio de Ouro, que é um curso que nós apresentamos como Comunidade Shalom, né? Graças a Deus, a nossa cofundadora, ela escreveu esse livro junto com a nossa outra irmã de comunidade, a doutora Silvia Lemos, um livro que pretende ser um caminho realmente de educação e de ordem para a nossa vida. E tem uma das partes do Fio de Ouro que fala especificamente da necessidade. Né? Então, a necessidade última, a necessidade primeira, na verdade, a grande necessidade da pessoa humana é a de amar. Por quê? Porque é o ápice naquilo que a sementinha que foi plantada pode chegar. E, continuando como o catecismo vai nos dizer, ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá dignidade pessoal de modo igual ao homem e à mulher. O homem é uma pessoa, e isto na mesma medida para o homem e para a mulher. Então, o que nós precisamos para chegar a essa dignidade sexual do homem e da mulher? O Papa Francisco, no seu pontificado, ele escreve, juntamente com um documento pós-sinodal, ou seja, um documento que foi escrito pelo Sínodo dos Bispos, e o Papa Francisco assina, né, como documento do seu pontificado, a exortação apostólica Amoris Laetitia, sobre o amor na família. É um documento que tem na internet, que você pode adquirir também o livro mesmo, né? Um documento que nos ajuda claramente a entender, claramente de uma forma muito simples, como nós podemos nos educar para o amor na família. Toda pessoa tem família, toda pessoa é família, né? Ainda que você more sozinho, você veio de uma família. Ainda que você tenha sido abandonado, você foi de uma família. E você participa de uma grande família, que é a igreja. Né? Você não está só, certo? Mas o Papa Francisco ele vai dizer: é difícil pensar na educação sexual em um tempo em que se tende a banalizar e empobrecer a sexualidade. Só se poderia entender no contexto de uma educação para o amor, para a doação mútua. Assim, a linguagem da sexualidade não acabaria tristemente empobrecida, mas esclarecida. É possível cultivar o impulso sexual. Vocês estão entendendo bem? Porque o que dizem por aí é que a igreja, ela castra as pessoas, né? Ela inibe, ela apaga o impulso sexual, o desejo sexual das pessoas. Né? Não. Documento da igreja, assinado pelo Papa Francisco, que diz: é possível cultivar o impulso sexual. É possível cultivar. Eu, como mulher, eu sou celibatária. É possível cultivar o meu impulso sexual. Talvez você seja casado. É possível cultivar o seu impulso sexual. Talvez você esteja namorando. É possível cultivar o seu impulso sexual. Talvez você esteja solteiro e esteja procurando, né? Qual é o meu estado de vida, ou então já discerniu que é o matrimônio, cadê a pessoa, né? E é possível cultivar o seu impulso sexual. Mas preste atenção. Apenas em um percurso de conhecimento de si mesmo e no desenvolvimento de uma capacidade de autodomínio que podem trazer à luz capacidades preciosas de alegria e encontro amoroso. Presta atenção. Só se pode entender o processo de educação sexual sem banalizar e sem empobrecer o que de fato é a sexualidade, ou seja, o que de fato é a pessoa humana,
só se pode entender no contexto de uma educação para o amor, para a doação mútua. Eu não consigo entender a minha sexualidade humana pensando apenas em mim. Porque a pessoa que me criou, ela em si, como a gente viu no Catecismo da Igreja Católica, tinha relação. O pai se relaciona com o filho e essa relação se dá no amor que se torna uma pessoa, que é o Espírito. O amor que envolve o pai e o filho. Então, a trindade é relação. Eu só posso entender a sexualidade humana a partir dessa dimensão trinitária. A dimensão da relação trinitária, do pai e do filho. Sem entender essa relação, eu vou procurar a mim mesmo, procurar apenas o impulso sexual a partir de mim mesmo. É possível cultivar. Eu não estou dizendo, o que o Papa está dizendo aqui não é que é possível entender, compreender. Não, ele está dizendo que é possível cultivar. O que é cultivar? Imagina a sementinha de novo. Eu planto a sementinha e eu vou cultivar a sementinha, eu vou fazer com que ela se desenvolva, ela se torne uma árvore, ela dê frutos, ela tenha plantas, ela tenha beleza. Então, eu vou cultivar aquilo ali, vou regar, vou adubar, né? Vou colocar, né, o adubo que às vezes vem com fraquezas mesmo, né? Vem com coisas podres mesmo. Né? Eu vou adubar, eu vou esperar a chuva, eu vou esperar o sol, eu vou desenvolver. Então, é possível cultivar o impulso sexual, atenção, em um percurso de conhecimento de si mesmo e no desenvolvimento de uma capacidade de autodomínio que podem ajudar a trazer à luz capacidades preciosas de alegria e encontro amoroso. É possível cultivar, né? Cultivar a sexualidade humana, os impulsos sexuais, quando eu penso na minha relação com o outro. Né? E eu só posso pensar a minha relação com o outro quando eu penso na liberdade, a minha e a do outro. Né? O arcebispo, né? Fulton Sheen, o servo de Deus, Fulton Sheen, ele diz, embora o amor envolva liberdade, nem toda liberdade envolve amor. Justamente porque há o grito de liberdade que muitas vezes é colocado na sociedade como um grito de eu faço o que eu quero. E isso não é liberdade. A liberdade, ela precisa casar, né, com a responsabilidade. Para cada ato livre há uma responsabilidade. E essa responsabilidade, se é vivida com amor, é autenticada a liberdade. Né? Então é possível cultivar em mim os meus impulsos sexuais como mulher ou como homem, mas apenas se eu conheço, se eu me conheço e se esse conhecimento do que eu sou, de quem eu sou, me leva a autodomínio, ou seja, me leva a respeitar a liberdade do outro, mas também me leva a desenvolver, como o documento vai dizer, capacidades preciosas de alegria e encontro amoroso. E aí, meus irmãos, nós temos aqui um leque de pessoas, de modelos para isso. Né? Nós temos um leque de modelos para isso. Nós temos, por exemplo, né, não vou num nível muito hard de Jesus e Maria, né, porque, enfim, são os nossos modelos, mas nós temos modelos próximos. Eu tenho uma particular atenção e devoção a Santa Teresa de Calcutá, e eu vejo uma mulher completamente apaixonada, né? Completamente apaixonada. Se alguém disser que aquela mulher não vivia os seus impulsos sexuais, não entende nada de sexualidade humana. O que é sexualidade humana? O que Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa de Calcutá, desenvolveu em si o impulso sexual? Ela entendeu como mulher que ela era exer. Foi criada para desenvolver em si a capacidade máxima de amar. E ela amou aqueles rejeitados. Me diga se isso não é chegar a uma capacidade última de amor. Outro modelo, né? Santa Giana Beretta Molla, né? A capacidade última de amor, que morre para dar a vida ao filho. Né? Que não pensa. Né? Não pensa em si.
porque percebe que o desenvolvimento máximo da sua sexualidade humana, o impulso sexual que ela deveria, que ela tinha, ela cultivou amando até o extremo. Até o extremo. Nós temos hoje, né, não precisamos nem procurar pessoas assim, canonizadas, mas nós temos hoje, nesse tempo que vivemos da pandemia, quantos profissionais de saúde não têm vivido a sua seus intensos e reais impulsos sexuais, no sentido de pessoa, de respeitar o outro, e tantos que têm, né, infelizmente ou enfim, felizmente, não sei, está no mistério de Deus, né? Tantas pessoas que têm perdido suas vidas para cuidar de outros, né? Tantos sacerdotes que têm se colocado, né, para ir celebrar, para consolar as pessoas que perdem os seus entes queridos e são infectados e morrem. Quantas pessoas que chegam ao máximo da sua capacidade de amar, né? A sua capacidade de amar. Desenvolvem, educam em si os seus impulsos sexuais, cultivando os seus impulsos sexuais numa capacidade de autodomínio que traz à luz capacidades preciosas de alegria e encontro amoroso, né? Nós temos uma mentalidade, às vezes, muito reduzida de um encontro amoroso. A gente pensa nos encontros amorosos, aqueles apenas em que são movidos pela atração física. É importante a atração física, sim. Mas pense numa atração física, por exemplo, de uma criança que chora porque perdeu o pai e encontra o pai. Pensa nessa alegria. Pensa na alegria de uma pessoa que era órfã e encontra pessoas que se dispõem a dar àquela criança ou àquele adolescente a experiência de uma... Meu Deus, eu agora tenho um pai e uma mãe. Olha esse encontro amoroso. A questão é que vivemos um tempo que tende a banalizar e a empobrecer a sexualidade. A empobrecer a sexualidade. Eu lembro, em relação a isso, né, nós temos um espetáculo na comunidade Shalom que se chama O Canto das Írias, né? E o produtor desse espetáculo, ele foi muito feliz em uma das frases, em um diálogo que ele faz entre Jesus e o homem que se tornou íria. Ele diz assim, eu pensei em tudo, até no sexo, mas numa ordem que te realizaria, né? A sexualidade humana, ela tem uma ordem que nos realiza. A vivência da sexualidade humana tem uma ordem que nos realiza, porque Deus quis assim. Deus quis realizar a pessoa humana. Para isso, Ele criou, Ele colocou na pessoa humana aquilo que deveria desenvolver ao máximo. O problema é que a gente chega num nível muito, muito baixo do desenvolvimento dos nossos impulsos realmente sexuais como pessoa e dizemos que aquilo ali era, tá bom, não chegamos ao máximo. O que a igreja quer é a plenitude da pessoa. O que a igreja propõe é a plenitude da pessoa, né? É uma outra questão, né, que se coloca aqui no documento, que eu acho muito interessante, diz assim, frequentemente a educação sexual, quando nós vivemos assim na sociedade, as escolas estão fazendo educação sexual, tem matéria, né, tem disciplina de educação sexual, tem uma proposta de educação sexual, né? Às vezes os governos, eles colocam também, né, nós também propomos uma educação sexual, mas frequentemente a educação sexual concentra-se no convite a proteger-se, procurando um sexo seguro. Essas expressões transmitem uma atitude negativa a respeito da finalidade procriadora natural da sexualidade, como se um possível filho fosse um inimigo de que é preciso se proteger. Nós precisamos ter cuidado nesse tipo de educação que nós acolhemos, né? Nesse tipo de mentalidade, na verdade, educação não, nesse tipo de mentalidade que nós acolhemos, que diz, faça um sexo seguro para se proteger, né? Porque pode vir um filho, ou pode vir... Não, a sexualidade humana, ela tem um ápice maior, que é o doar-se. O ápice da sexualidade humana é o dar-se, o doar-se, né? Numa capacidade
mantendo uma capacidade de autodomínio, como vai nos falar, né? É importante percebermos o percurso, acolhermos o percurso pelas diversas expressões do amor. É importante acolhermos e provocarmos em nós uma educação dos nossos impulsos sexuais, cultivarmos em nós uma educação sexual nas expressões do amor, no cuidado mútuo, na ternura respeitosa, na comunicação rica de sentido, né? Com efeito, como diz o documento, tudo isso prepara para uma doação íntegra e generosa de si mesmo, que se expressará depois de um compromisso público na entrega dos corpos, como, por exemplo, no estado de vida do matrimônio. A sexualidade humana ela vai chegar num ápice de doação, né? E no caso institucionalmente falando, né? Nós podemos chegar no ápice da família, né? na procriação. Mas para isso nós temos um caminho a percorrer. Se a gente atropela esse caminho, nós interrompemos aquele desenvolvimento máximo que poderia chegar, né, da sexualidade. O simplesmente provocar, deixar que os impulsos sexuais não sejam cultivados na ternura, no cuidado, no respeito, na comunicação, no diálogo. Isso é sexualidade humana. Né? Isso é vivência sexual, eu poder dialogar, eu poder conversar, eu poder dizer o que existe dentro de mim. Né? A manifestação de carinho pelo corpo não é o ápice. Né? Ele vai chegar também. Né? A linguagem do corpo requer uma aprendizagem paciente que permita interpretar e educar os próprios desejos em uma ordem e em uma entrega de verdade. Quando se pretende entregar tudo de uma vez, é possível que não se entregue nada. Uma coisa é compreender as fragilidades da idade e suas confusões. Outra é encorajar, por exemplo, os adolescentes a prolongarem a imaturidade de sua forma de amar. A linguagem do corpo requer uma aprendizagem paciente. A linguagem do corpo, né? O nosso corpo ele tem uma linguagem, né? A gente não nasceu, né? Já sabendo como segurar as coisas, né? A gente segura, cai, né? Você coloca um bebezinho para segurar ali, você vai educando aquilo ali. A linguagem do corpo, ela precisa de uma aprendizagem, de uma educação. Uma das educações que, né, nós poderíamos falar aqui de muitas, né? Mas uma das educações que nós podemos falar aqui, é um documento muito rico, a gente não tem muito tempo aqui para partilhar, mas eu deixo o convite para você realmente rezar, escutar, estudar e ler esse documento, né? Nós podemos falar de duas dimensões, né? Tem um valor imenso de uma educação o valor imenso de uma educação sexual, ele aumenta o seu valor quando ele preza pelo pudor. O pudor que guarda a interioridade da pessoa. O fato de né, por que ele guarda? Né? O corpo é sacramento da pessoa. Né? O que é um sacramento? É um sinal visível de uma graça invisível. Então, o meu corpo, aquilo que você está vendo aqui, né? Você está vendo o rosto e as mãos no máximo, né? O meu corpo, ele guarda, ele guarda a pessoa da Shinaide. Né? E essa pessoa precisa ser guardada com pudor, porque guarda a minha interioridade. Né? Se eu me entrego totalmente de uma vez só, pode ser que eu não me entregue nada. Né? Então, a dimensão do pudor, a dimensão de guardar aquilo que é sacramento, né? Aquilo que está escondido, que é a minha pessoa, que vai chegar ao máximo, né? Se eu desenvolver, se eu cultivar os impulsos como eles devem ser cultivados, no domínio, no cuidado, na atenção, no zelo, na ternura, no olhar. Né? A gente vai ver depois, né, quando nós formos falar sobre castidade, como nós podemos guardar esse corpo que revela, que esconde, na verdade,
e que revela também, porque é um sacramento, é uma graça visível, é um olhar, mostra o que tá, vocês conseguem ver o meu corpo, mas não conseguem ver a minha pessoa se eu não me dou, né? Então, se você simplesmente toma o meu corpo, você não vai conseguir tocar a minha pessoa, né? Se você para no meu corpo, você talvez vá perder de entrar na pessoa que se pretende, que foi criada para ser imagem da pessoa de Deus, né? A educação sexual deve ajudar a aceitar o próprio corpo, de modo que a pessoa não pretenda cancelar a diferença sexual porque já não sabe confrontar-se com ela. Nós vamos no próximo vídeo falar um pouquinho sobre esse confronto com a pessoa, esse confronto com as diferenças que muitas vezes está mais no nível afetivo do que no âmbito sexual. O nível da sexualidade, ele está exatamente nessa identidade, né? Naquilo que eu sou pessoa. Então, a sexualidade humana, ela revela a minha identidade, mas muitas vezes isso é confundido com a minha afetividade, com a dimensão de expressão do meu ser. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre como podemos educar também a nossa afetividade em vista dessa sexualidade humana, que ela realmente nos dê a experiência de nos tornarmos o que fomos criados para ser, o amor. Te espero no próximo vídeo.